Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando a função tangente. Nessa aula de hoje, a gente vai desenvolver algumas simetrias na circunferência trigonométrica, mas principalmente as reduções ao primeiro quadrante. Vamos começar. Vocês têm aí, basicamente, a circunferência trigonométrica com o eixo da tangente. E eu coloquei em destaque para vocês os dois ângulos com bolinha aberta, 90 graus e 270 graus. Bolinha aberta porque não tem como a gente trabalhar a tangente desses ângulos. 90 graus não existe a tangente, 270 graus não existe a tangente e não existe a tangente de nenhum outro ângulo que caia ou na parte de cima ou na parte de baixo da circunferência trigonométrica, ok? Basicamente é isso. Bem, o eixo da tangente, ele tem por origem exatamente esse pontinho aqui. Esse ponto é a origem do eixo da tangente, mas também é a origem dos arcos trigonométricos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pequeno arquinho de circunferência no primeiro quadrante, no sentido positivo. Então, vou sair desse ponto e vou criar esse arquinho aqui, ó, só para a gente ter o ângulo de referência no primeiro quadrante. É esse pontinho aqui. O que eu posso fazer? Eu crio o raio da circunferência que sai do centro até o próprio pontinho que a gente está trabalhando. Posso falar que essa aberturinha média, por exemplo, x graus ou x radianos. Posso dar um nome para esse pontinho aqui. Eu posso também chamar de x, não tem problema, tá? Agora, qual é a medida da tangente desse ângulo x? O que você faz? Sai do centro da circunferência, prolonga o raio da circunferência por esse ponto, até que o prolongamento encontre o eixo da tangente. Vai encontrar o eixo da tangente exatamente nesse pontinho aqui em cima. E esse ponto está acima do zero. Então, a gente pode até afirmar de imediato que a tangente ela é positiva. Mas qual é o tamanho exato da tangente? Apesar de a gente já saber que é uma medida positiva, mas quanto que vale? Aí é só calcular a distância que vai desse ponto até o centro ou a origem do próprio eixo da tangente. Então, é essa medidinha que eu estou destacando para vocês aqui, ó. Essa medida toda é nada mais, nada menos do que a tangente do meu ângulo x, tá? Então, eu vou usar essa tangente como a minha referência, tangente de um ângulo x. E aí, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Esse ângulo x claramente é o ângulo localizado no primeiro quadrante, ok? Então, eu poderia, por exemplo, criar essa referência aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Exemplo. Eu poderia criar a tangente de... Vou inventar um ângulo qualquer, tá? A tangente de 56 graus. Tranquilo. Não é um ângulo localizado no primeiro quadrante? Sim. Então, só para a gente ter uma ilustração do que a gente está trabalhando. Só que o objetivo é exatamente o que? Fazer uma redução ao primeiro quadrante. Isso significa que eu estou trabalhando com o ângulo não no primeiro, mas do segundo quadrante. Então, eu tenho que achar um ângulo do segundo quadrante e ver qual que é o correspondente a ele no primeiro quadrante. Ou seja, vou reduzir do segundo para o primeiro. De forma semelhante, eu tenho um ângulo localizado no terceiro quadrante. Eu tento achar o seu correspondente no primeiro quadrante. Ou seja, reduzir o ângulo do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. De forma ainda semelhante, eu estou trabalhando com ângulo no quarto quadrante. Eu posso simplificar a minha vida, eu posso facilitar os meus cálculos, deixando de trabalhar com o ângulo do quarto quadrante, achando o seu correspondente no primeiro quadrante. E aí eu faço a redução do quarto para o primeiro quadrante. A redução, ela facilita a tua vida. Esse é o objetivo, é simplificar os cálculos, ok? Então, com base nessa apresentação, o que eu vou fazer? Eu vou identificar quem é o ângulo correspondente a x no segundo quadrante. Só vou reforçar. Esse ângulo x aqui, claramente, é um ângulo localizado no
primeiro quadrante, ok? Isso é o que nos interessa nesse primeiro momento. Mas no segundo quadrante, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma reta horizontal passando por esse pontinho aqui. Por exemplo, eu posso criar essa reta horizontal, vai passar pelo eixo do seno e vai encontrar a circunferência trigonométrica lá naquela parte esquerda, precisamente aqui. Esse pontinho é o correspondente ao x do primeiro quadrante, só que agora ele está no segundo quadrante, ok? Posso, por exemplo, criar o raio da circunferência aqui. Posso, por exemplo, criar esse arquinho até os 180 graus. Posso criar essa aberturinha aqui. Posso fazer um monte de coisa, tá? Agora, vamos tomar algumas conclusões agora. A gente está trabalhando com simetria. Então, esse arquinho aqui do lado direito é correspondente a esse mesmo arquinho do lado esquerdo. Tamanho por tamanho, esse arco aqui e esse arco aqui tem a mesma medida. Só que aqui você está no primeiro quadrante, aqui ele está localizado no segundo quadrante. Óbvio que essa aberturinha X, ela se repete aqui também. Não tem mistério, não tem novidade. A gente já fez essa análise várias vezes quando a gente estudou seno e cosseno, ok? Quer ver como que vocês vão se lembrar? Qual é a cara de um ângulo localizado no segundo quadrante? Estão lembrados? Vamos relembrar então. Se eu saio desse 0 grau ou 0 radianos e dou essa volta até chegar no 180 graus, ok, tranquilo, parei aqui. Ó. Aqui é 180 graus ou π radianos. Mas eu andei mais do que eu devia. Eu queria era ter parado exatamente nesse pontinho aqui. Se eu andei a mais, então eu tenho que retirar, reduzir esse que eu andei a mais, esse pedaço a mais que eu percorri. Então o que eu faço? Eu saio dos 180 graus e vou retirar esse pedacinho que eu andei a mais. Só que esse pedaço aqui vale x. Então se eu saio dos 180 graus e retiro x, eu caio exatamente nesse pontinho aqui. Então a cara desse pontinho simplesmente é 180 graus menos x. Essa é a cara de qualquer ângulo localizado no segundo quadrante. Isso aqui, gente, vocês não podem, em hipótese alguma, confundir, tá bom? Vou repetir a pergunta, hein? Todo ângulo localizado no segundo quadrante, qual é a cara dele? Π menos x, π menos y, π menos alfa, π menos beta, π menos qualquer coisa. Isso em radianos, mas eu poderia falar em graus. 180 graus menos x, 180 menos y, 180 menos alfa, 180 menos beta, 180 graus de menos qualquer coisa. Essa expressão é de um ângulo localizado no segundo quadrante, ok? Mas lembrem-se, esse 180 menos qualquer coisa, essa qualquer coisa é precisamente um ângulo do primeiro quadrante. Guardem essa informação. Então, com base nisso, a gente vai fazer agora as nossas análises, tá? Então, a nossa referência agora é simplificar essa tangente aqui, ó, a tangente de π menos x. Observem novamente que esse ângulo 180 menos x, π menos x, esse daqui é o ângulo localizado no segundo quadrante. Show de bola. Gente, olhem para a circunferência, por favor. Qual é a tangente desse meu ângulo π menos x? O que eu faço? Eu saio desse ponto, passo pelo centro da circunferência, prolongando esse raio até que esse raio encontre o eixo da tangente. Ele vai encontrar o eixo da tangente, ó, aqui embaixo. Não adianta eu prolongar o raio para cima, porque para cima não encontra o eixo da tangente. Vai encontrar o eixo da tangente prolongando para baixo, tá bom? Para baixo, óbvio que a tangente ela é negativa. Qual é o tamanho, efetivamente falando, dessa tangente? É a distância que vai do zero até esse pontinho ali. Então, essa medida que eu estou destacando para vocês é a tangente do meu ângulo π menos x. Mas o objetivo é fazer uma redução desse ângulo do segundo quadrante
para um correspondente só aqui do primeiro quadrante. Então, tu vai usar essa referência aqui, ó. Tu vai usar essa medida aqui em cima como referência. Gente, isso aqui é tangente de x. Se eu pego essa tangente que é positiva e multiplico por menos 1, ela não vira exatamente essa de baixo? Sim. Então eu posso falar que essa medida daqui de baixo nada mais é do que aquela tangente de x lá em cima, só que multiplicada por menos 1. Perceberam? Então, eu posso falar que a tangente de π menos x simplesmente é menos tangente de x. Então, vou escrever exatamente isso aqui, ó, menos tangente de x. Matou a questão. Olha só, agora você fez uma redução de um ângulo do segundo quadrante para um correspondente do primeiro quadrante, porque x está localizado no primeiro quadrante. Em resumo, se aparecer a tangente de π menos x, vocês têm que trocar preferencialmente por essa expressão aqui, ó, menos tangente de x. Tá? Como que a gente pode fazer essa substituição? Decorando a fórmula, o que é sempre a pior das hipóteses. Segunda solução, enxergando essa construção que a gente fez aqui dessa circunferência trigonométrica, tá? E que não é difícil fazer a construção. Terceira hipótese, o que eu particularmente gosto mais. Você está localizado em qual quadrante? No segundo quadrante. Ok. No segundo quadrante, qual é a cara do ângulo? 180 menos qualquer coisa. π menos qualquer coisa. Ok. No segundo quadrante, a tangente ela é positiva ou ela é negativa? No segundo quadrante, você prolonga o raio para baixo para encontrar o eixo da tangente. Então, no segundo quadrante é negativo. Então, vai ser menos a tangente de alguém. Menos a tangente de quem? Do pedacinho que você está recuando. É 180 menos quanto? Menos x. Então, vai ser menos a tangente de x. É isso que vocês têm que saber, tá? Vamos ver de uma forma um pouquinho mais prática. Vou criar esse exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos supor que num exercício qualquer aparecesse essa expressãozinha aqui, ó, esse cálculo. Você tem várias formas diferentes, tá? Eu estou ensinando a vocês aquela que realmente é a mais fácil e, além de tudo, é a mais rápida, mais ágil. Então, vamos supor que aparecesse essa expressãozinha aqui para vocês calcularem, tá? Tangente de π menos π sobre 6. Qual que é o caminho que vocês vão fazer? Vocês vão tentar tirar o MMC e resolver essa expressão dentro do parênteses? Podem até fazer por esse caminho, só que vai ser bem pior, tá? Vocês usem essa informação que eu acabei de ensinar para vocês. Vamos lá. Isso aqui, ó, não é 180 menos qualquer coisa? 180 menos qualquer coisa. Isso aqui é segundo quadrante. Então, o que vai acontecer? No segundo quadrante, a tangente ela é positiva ou negativa? No segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Então, vai ser menos a tangente de alguém. Ok, menos a tangente de quem? Do quanto que você está subtraindo. Tangente de π menos quanto? Menos π sobre 6. Então, vai ser menos tangente de π sobre 6. Simplesmente isso que vocês têm que fazer, tá? A partir daí, vocês simplesmente fazem as contas. Π é 180 graus. 180 dividido por 6 vai dar 30 graus. Então, vai ficar menos a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus, a gente já sabe, da raiz de 3 sobre 3. Como negativo, menos raiz de 3 sobre 3. E a gente fecha esse primeiro exemplo. Pode aparecer uma expressão mais literal, mais genérica, mais algébrica, como essa daqui, mas também pode apresentar um exercício um pouco mais pragmático, mais numérico, como esse daqui, ok?
mais importante é entender a essência, o processo, como é que se constrói esse resultado. Bem, gente, isso é a redução do segundo para o primeiro quadrante. A gente vai encontrar agora um correspondente no terceiro quadrante, ok? Qual é o caminho? Vocês pegam esse pontinho aqui, que é o X, prolongam o raio passando pelo centro, até que esse prolongamento encontre a circunferência trigonométrica no terceiro quadrante. Vai encontrar a circunferência precisamente nesse pontinho aqui. Ou então, você dá uma volta, né? Ó, sai desse ponto, vai lá para o segundo quadrante, e do segundo quadrante, você deixa esse pontinho cair até o terceiro quadrante. Ele vai cair exatamente aqui, ó. Então, são formas alternativas de se chegar no mesmo resultado. Gente, falar em chegar no mesmo resultado, como é que a gente faz para chegar nesse ponto aqui? Você pode sair dos 180 graus e andar esse pedacinho a mais aqui. Concorda comigo? Qual é o tamanho desse pedacinho que você está andando a mais? É o mesmo pedacinho que você andou aqui atrás, ó. É essa aberturinha X. Essa distância que sai do π andando para trás até esse ponto é a mesma distância que você sai do π e anda para frente até chegar nesse ponto. A distância do π para trás é a mesma distância do π para frente. Basicamente é a mesma distância, tá? Então você sai do π e anda mais x para chegar nesse ponto. Então, pergunto, qual é a cara de qualquer ângulo localizado no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, os ângulos têm essa configuração aqui, ó, π mais x, ok? E aí eu pergunto para vocês, qual é a tangente desse ângulo π mais x? Você sai desse ponto, prolonga o raio da circunferência, passando pelo centro, até que o prolongamento encontre o eixo da tangente. Vai encontrar aqui em cima de novo. Gente, olha só, encontrou aqui em cima de novo. Vocês podem observar que no terceiro quadrante, você já percorreu o espaço correspondente no primeiro quadrante. Ó. Quando você saiu do ponto do terceiro quadrante, percorreu o raio da circunferência passando pelo centro. Quando você saiu do centro, você já passou aqui, ó, anteriormente. Você está passando por ele de novo. Então, na verdade, a tangente de π mais x equivale à tangente de x. Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Vou escrever aqui, ó. A tangente do ângulo π mais x nada mais é do que a própria tangente do ângulo x, ok? Observe um detalhe aqui, hein? Você estava trabalhando com um ângulo localizado no terceiro quadrante, e aí você simplificou, você substituiu esse ângulo do terceiro quadrante por uma expressão equivalente, só que com o ângulo do primeiro quadrante. Isso é a redução, tá? Redução do terceiro para o primeiro quadrante. Você estava trabalhando com o ângulo no terceiro quadrante, agora você trabalha com o ângulo mais simples, primeiro quadrante, ok? Bem, e de forma um pouquinho mais objetiva, como é que pode aparecer isso numa prova? Pode aparecer exatamente isso daqui assim, ó, para vocês calcularem a tangente de π mais π sobre 4, ok? Pode aparecer isso. Aí vocês têm o caminho alternativo, que é tirar o MMC, resolvendo essa soma e calculando a tangente desse resultado, o que dá mais trabalho. Então, o que é mais fácil? Usar essa propriedade da redução ao primeiro quadrante. De novo, hein? Vamos lá. Qual é o caminho que vocês podem seguir? O caminho é o seguinte: decorar essa expressãozinha aqui, que a tangente de π mais x equivale à tangente de x, e eu sempre repito, é a pior das alternativas querer decorar esse monte de fórmula que se apresenta na frente de vocês. É mais fácil vocês entenderem. Como é que se entende essa matéria? É só me acompanhar. Gente, aqui é 180 mais qualquer coisa. É π mais qualquer coisa. Então eu pergunto para vocês,
π mais qualquer coisa, isso aqui está em qual quadrante? Saiu do 180, qualquer coisa que vocês andarem a mais, vocês caem no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a tangente é para cima ou é para baixo? No terceiro quadrante, a tangente ela é para cima. Para cima, ela é positiva. Então, vai ser mais a tangente de alguém. Ok. Mais tangente de quem? Do pedacinho que você andou a mais. No caso, você andou mais π sobre 4. Então, é esse pedacinho que você tem que considerar. Tá bom? E aí, vocês fazem o quê? Calcula, né? π sobre 4 é 180 sobre 4. 180 dividido por 4 é 45 graus. Então, você está, na verdade, calculando a tangente de 45 graus. Só que a tangente de 45 graus, a gente já sabe, vale 1. Show de bola, tranquilo, bem fácil, ok? Bem, essa é a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Agora, a gente vai usar uma outra referência, que é lá no quarto quadrante, tá bom? Vamos lá, hein? Como é que você faz? Considere esse pontinho X aqui e você deixa esse pontinho cair na circunferência trigonométrica até que ele encontre no quarto quadrante. Ó. Vai encontrar exatamente a circunferência nesse pontinho aqui. Esse é o ponto correspondente do ângulo X, ok? O que você pode fazer? Sai do X, dá essa volta aqui para o segundo quadrante, dá essa volta aqui para o terceiro quadrante e depois dá essa volta fechando lá no quarto quadrante. É a mesma coisa, não tem problema, tá? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Você sai desse ponto zero. Se você andar esse arquinho para cima, você anda X. Mas você poderia andar esse mesmo arquinho, só que para baixo. Tamanho por tamanho é o mesmo arco, só que esse aqui no sentido positivo, esse aqui no sentido negativo. Então, essa aberturinha aqui, tamanho por tamanho, é a mesma abertura X, ok? Vamos lá. Como que é a cara de todo ângulo localizado no quarto quadrante? Vamos pensar o seguinte. Você sai do zero, dá uma volta completa na circunferência trigonométrica. Uma volta completa na circunferência, você para aqui, ó, no 360 graus. Só que você andou mais do que devia, porque era para ter parado um ponto antes. Então, esse pedaço aqui que você andou a mais, você tem que voltar, subtrair, tirar. Então, você parou no 360 graus e você vai retirar esse excesso, que é x. Ou seja, 2π menos x. Então, esse pontinho aqui é o ângulo do quarto quadrante. Um ângulo localizado no quarto quadrante, qual é a cara dele? 2π menos x. 2π menos qualquer coisa, tá bom? Então, essa vai ser a nossa referência, hein? Vai ser a tangente de 2π menos qualquer coisa. Vou fazer a mesma pergunta várias vezes, porque vocês têm que entender essa ideia. Qual é a cara de todo e qualquer ângulo localizado no quarto quadrante? É 360 graus menos qualquer coisa. 360 menos x. Se você está em 360 graus, qualquer coisa que você voltar, você cai no quarto quadrante. Então, é 360 menos x, 360 menos y, 360 menos alfa, 360 menos beta, 360 graus menos qualquer coisa. Ou em radianos, né? 2π menos qualquer coisa, ok? Agora, gente, olha que interessante. Esse pontinho aqui, qual que é a tangente dele? Você sai desse ponto e prolonga o raio da circunferência passando por esse ponto. Mas se você sai desse ponto e prolongar o raio para cima, não encontra o eixo da tangente. Óbvio que não. Então, você tem que prolongar o raio para baixo. Só que para baixo a gente já sabe. Qual é a tangente? Na verdade é menos tangente, tá? Então pergunto para vocês. A tangente de 2π menos x vale quanto? Menos tangente de x. Matou a questão aqui, ó. Menos
tangente de x, ok? E aí vocês então observem o seguinte, ó, você estava trabalhando com o ângulo do quarto quadrante, você fez a análise e conseguiu reduzir para uma expressão equivalente, só que trabalhando com o ângulo do primeiro quadrante. Basicamente é isso. Isso é a redução do quarto para o primeiro quadrante. Vamos ver aqui de forma um pouquinho mais numérica como é que seria. Exemplo, olha só aqui por favor. Vamos supor que no meio de um exercício qualquer tenha aparecido essa continha para vocês fazerem. Ó, 2π, tangente de 2π menos π sobre 3. Como é que a gente faria isso aqui? Ou vocês decorem essas expressões todas, que não vale a pena ficar decorando, mas sim entendendo, compreendendo, analisando, tá? E aí vocês vão chegar na seguinte conclusão. A tangente é de 2π menos qualquer coisa. Quando você está no 2π ou 360 graus, qualquer coisa que você subtrair, você cai no quarto quadrante. E no quarto quadrante a tangente ela é negativa. Então vai ser menos a tangente de alguém. Ok, menos a tangente de quem? Do quanto que você está subtraindo. Você está subtraindo π sobre 3. Então, menos tangente de π sobre 3, ok? Só que isso você já sabe, né? Porque aqui é 180 dividido por 3, que vai dar 60 graus. Então, é menos a tangente de 60 graus. E a tangente de 60 graus, vocês também já sabem quanto que vale. Vale raiz de 3. Como é negativo, menos raiz de 3 e fechou a questão. Tá bom? Gente, qual é a moral da história? A moral da história é sempre a seguinte, ó. Se você está trabalhando com o ângulo do primeiro quadrante, olha a circunferência trigonométrica. Se você está trabalhando com o ângulo do primeiro quadrante, é esse pedacinho aqui, ó, que te interessa, tá bom? É esse pedacinho que te interessa. Só que a tangente dele está apontada para cima. Para cima é tangente positiva. Então vai ser tangente de x. Ok. Se você estiver trabalhando no segundo quadrante, é esse pontinho aqui no segundo quadrante. Qual é o pedaço que te interessa? É essa distância aqui, ó, para chegar no 180 graus. Ok. Só que nesse ponto, a tangente ela é apontada para baixo. Ela vai encontrar o eixo da tangente, ó, lá embaixo. Lá embaixo, a gente já sabe que ela é negativa. Precisamente quanto? Menos a tangente de x. É negativa, então ela é menos. Tangente de x, porque o x é exatamente esse pedaço que eu falei que te interessa, tá? Se você estiver trabalhando no terceiro quadrante, qual é o pedaço que te interessa? É esse arquinho aqui, ó. Só que esse pedacinho aqui, que vale x, a tangente dele está apontada para onde? Está apontada para cima. É exatamente essa tangente aqui, ó, que ela é positiva. Então vai ser mais tangente de x, ok? Se você estiver trabalhando nesse pontinho aqui que está no quarto quadrante, a tangente está apontada para cima ou você encontra a tangente apontando para baixo? Nesse pontinho aqui do quarto quadrante, a tangente está apontada para baixo. E para baixo ela é negativa. Então vai ser menos a tangente de x. O x é exatamente o tamanho desse arquinho aqui. O que falta para chegar a 360 graus, ok? Então os cantos que te interessam são esse cantinho aqui, o que passou de 0 grau, ok? Esse cantinho aqui, que é o que te falta para chegar a 180, ok? Esse cantinho aqui, que é o que passou de 180 graus, ok? E esse último cantinho aqui, que é o que falta para chegar a 360 graus de novo, tá bom? Nesse daqui, segundo quadrante e quarto quadrante, quadrantes pares, ó, quadrante 2 e quadrante 4, você trabalha com quem?
menos tangente de x. Agora, nesse quadrante aqui, quadrante 1, e nesse quadrante aqui, quadrante 3, as tangentes elas são apontadas para cima, e apontando para cima é positivo. Ó. Então você trabalha com quem? Com mais tangente de x. Basicamente é isso que te interessa, tá? Antes da gente partir para o próximo quadro, eu vou fazer aqui uma pequena observação. Eu quero que vocês observem alguns detalhes aqui, por favor, tá? OBS. Vamos supor que tenha aparecido para vocês essa expressãozinha aqui, ó, tangente de 2π menos x, mas por qualquer motivo você não tenha conseguido identificar esse comportamento aqui, ó, essa redução do quarto para o primeiro quadrante. Então, tu pode usar o que? A propriedade da paridade, que a gente viu na última aula. Vamos entender o seguinte. 2π na circunferência, ele é congruente ao ângulo de 0 grau ou 0 radianos. Então, você pode perfeitamente trocar o 2π por 0, que não tem qualquer problema. Então, ficaria tangente de 0 menos x. E a gente sabe perfeitamente que 0 menos x dá quanto? Dá menos x. Ok, tranquilo. Só que tem um detalhe. A gente aprendeu na aula anterior que a função tangente ela é uma função ímpar. E sendo uma função ímpar, você faz a velha conhecida dupla troca. Na dupla troca, você troca o sinal do domínio, mas também troca o sinal da imagem. Então, como é que fica? Se aqui é mais tangente, vira menos tangente. Se aqui é menos x, vira mais x. Olha só como que é o mesmo resultado, hein? Ó, menos tangente de x. E olha aqui, ó, menos tangente de x. É a mesma coisa. Se você não consegue enxergar isso pela redução ao primeiro quadrante, você usa a propriedade da paridade. Tá bom? Vou até escrever aqui no cantinho, ó, a propriedade da paridade. Tá? São caminhos, são técnicas, são formas alternativas de se chegar ao mesmo resultado, tá bom? Só que aí fica a critério de vocês resolver qual que vai aplicar. E aí, gente, olha que interessante que eu quero que vocês entendam. Vou fazer um pequeno resumo aqui desse sentido para facilitar a vida de vocês. Seno, cosseno e tangente, tá? Como é que a gente pode fazer aqui, ó? Você tinha a função seno, ok. Você tinha a função cosseno, ok. Vou escrever aqui. E você também tinha a função tangente. Vou fazer aqui a questão da paridade, tá? Função tangente, tá? Então, isso aqui, ó, é uma análise, é um resuminho para facilitar a vida de vocês, especificamente na questão da paridade, tá? Deixa eu completar aqui, ó, paridade. Ok. Gente, a função seno, a gente aprendeu que ela é uma função ímpar, ok? A gente aprendeu que a função cosseno é uma função par. E a gente aprendeu que a função tangente é uma função ímpar. Tranquilo, bem fácil. Na função ímpar, você troca duplamente. Você troca o domínio e você troca também a imagem, tá? Então aqui, ó, vou chamar de dupla troca. Dupla troca, ok? Vou escrever aqui para facilitar, ó. Dupla troca. Na função cosseno, você faz uma simples troca, ok? Guardem essas informações. Simples troca. E aqui na função tangente, você faz de novo a dupla troca. Quando se fala em dupla troca, você está falando precisamente em quem? Falou em dupla troca, tu está falando em domínio,
mas também está falando na imagem. Na simples troca, você está falando tão somente do domínio. E na função ímpar, dupla troca, você troca o sinal tanto do domínio, mas também o sinal da imagem. No caso preciso aqui da função seno, o que significa isso? Tu troca o sinal do x e do seno de x, tá bom? Na função cosseno, tu só troca o sinal do x, que é o domínio. Na função tangente, é a dupla troca. Tu troca o sinal do x, que é o domínio, mas também o da tangente de x, ok? Essas são as informações que vocês têm que calcular. Então, vou escrever aqui, ó. Aqui você troca o sinal do seno de x, tá? Mas também, vou até apagar aqui, vou escrever na ordem certinho aqui. Um minutinho, por favor. Deixa eu colocar aqui, ó. Não vou colocar seno de x primeiro, não. Vou colocar x e seno de x, para respeitar a ordem, domínio e imagem, tá? Então, você troca o x e também o seno de x, tá? No domínio, apenas o ângulo x, ok? E na função tangente, aí você troca o domínio, tá bom? Mas também o da tangente do ângulo x. Então, tá aqui o x e a tangente do próprio ângulo x, ok? Normalmente, qual é a primeira função que você estuda? Normalmente, a primeira função que a gente estuda é a função seno. Então, normalmente, a função 1, a primeira função que se estuda é a função seno. Normalmente, a segunda função que se estuda é a função cosseno. Normalmente, a terceira função que se estuda é a função tangente, ok? Então, olha só, para facilitar um pouquinho, ó. 1, que é a primeira função, 1 é ímpar, ok? 2, que é a segunda função, 2 é um número par. 3, que é a terceira função, 3 é um número ímpar. Tem a ver ela ser ímpar com o número 3? Não, não tem nada a ver. Só que é apenas um macete para vocês entenderem, tá? Na função ímpar, você troca os 2. E na função par, você só troca 1, tá? Então, na ímpar, você troca os 2. E na par, você só troca 1, tá bom? Isso aí para facilitar um pouquinho mais a compreensão de vocês. Gente, feita essa análise, o que eu quero que vocês tenham agora um cuidado extra é só com o aspecto mais formal da matéria. Vamos lá, para o próximo quadro, por favor. O que eu quero que vocês entendam? Que a função tangente, ou de outra forma, a tangente, a gente só pode falar que ela é uma função porque para cada ângulo x do domínio, tu só vai encontrar em correspondente uma única imagem, que é a tangente desse ângulo. Então, para cada ângulo x, você só encontra em correspondente uma única imagem, que é a tangente desse x, tá? Então, vou escrever exatamente essa informação. Vou escrever aqui assim para vocês, ó. A função tangente associa para cada ângulo x, obviamente ângulo x que faz parte do domínio, ok? Uma única imagem, tá bom? Uma única imagem. No caso, quem que é a única imagem? Que é a tangente desse ângulo x, ou y, né? Para quem quiser, tá bom? O que é importante vocês perceberem é o seguinte, ó, que a função tangente, ela faz o que, ó? Para cada ângulo x, você só vai encontrar obrigatoriamente uma única imagem y, ou tangente de x, tá? Essa é uma informação extremamente importante que vocês têm que saber. Então, para reforçar o conceito
a ideia para vocês, eu vou fazer de forma bem simples um esboço da função tangente, do gráfico da função tangente, tá? Vou fazer de forma bem simples aqui, porque eu parto do princípio que vocês já pegaram e estudaram isso aqui na aula anterior. Então, vou representar aqui, ó, o eixo Y, que é o eixo das imagens, são as tangentes dos ângulos X. Aqui você tem 0 grau ou 0 radiano, então vou marcar aqui assim, ó. Aqui você tem exatamente o ângulo de 90 graus, aqui você tem um ângulo de 180 graus, aqui você tem um ângulo de 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, e aqui vou fazer numa volta só, tá? Numa volta completa de 2π radianos, 360 graus. Porém, a gente já aprendeu que especificamente para a função tangente não tem como a gente calcular a tangente de π sobre 2, não tem como a gente calcular a tangente de 3π sobre 2 e assim por diante. A cada salto que você der de 180 graus, não tem como você calcular a tangente de cada um desses ângulos. Então você faz uma reta vertical aqui, ó, passando pelo 90 graus, mostrando que esse ângulo você tem que pular, desconsiderar, tá? Aqui é a mesma coisa, mesmo raciocínio, tá? Estou fazendo o gráfico apenas de uma volta completa. A tangente de zero a gente já sabe que vale zero. Como a função é crescente, o gráfico sai do zero, começa a crescer devagarzinho. À medida que se aproxima de 90 graus, ele dispara para o mais infinito. Ok. Quando ele pula do primeiro para o segundo quadrante, se aproximando de 90 graus, né? Pulou 90 graus, entrou no segundo quadrante. O que ele faz? No segundo quadrante ele está apontado lá para baixo, lá para o infinito, menos infinito. Então ele é crescente, a função tangente ela é sempre crescente. Então ela vem lá de baixo do menos infinito, disparado em altíssima velocidade. Só que à medida que ele vai subindo, se aproximando do eixo X, ele perde força, até que ele chega aqui, ó, no 180 graus. É como se ele quisesse voltar a cair, ó. Só que ele não faz isso. Por quê? Porque a função tangente ela é sempre crescente. Então, quando ele passa dos 180 graus e entra no terceiro quadrante, que é esse intervalinho aqui, ele volta a repetir o mesmo comportamento do primeiro quadrante. Ele volta a subir, disparando cada vez mais para o mais infinito. Então, ele está bem devagarzinho aqui, ó. Então, ele começa a subir lentamente e, de repente, ele faz o que? Dispara para o mais infinito novamente. Ok? Disparou para o mais infinito, sumiu, perdeu de vista. Aí, quanto mais próximo de 3π sobre 2, mais para o mais infinito ele vai. Só que ele tem que saltar esse ângulo. Quando ele salta o 270 graus, o que acontece com ele? Ele entra no quarto quadrante. Só que no quarto quadrante ele é negativo, ele está apontado lá para baixo. Então ele vem disparado de novo lá do menos infinito, subindo, 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 subindo. E aí ele faz o mesmo percurso que ele fez anteriormente. À medida que ele se aproxima de 2π, ele perde força. Chegou no 2π, zero, no caso, né? Tangente de 2π, ou tangente de 360 graus, zero. E aí, gente, ele continua todo o processo daqui para frente, ó. Faz esse percurso, vai embora, da mesma coisa que para trás, para a esquerda do zero, ó. Ele continua caindo e assim por diante, ok? Qual que é a ideia que eu quero que vocês entendam aqui? Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. A função tangente, ela faz o que? Para cada ângulo x do domínio, a função tangente vai associar uma única imagem para esse ângulo. No caso, a única imagem é y, ou tangente de x. Como assim? Não entendi. Por exemplo, esse pontinho, vamos pensar, esse pontinho aqui, ó, x está aqui, tá? Quem é esse x aqui? Não sei, mas esse x, quando você projeta ele no gráfico, ele só vai encontrar o gráfico num único ponto. Onde que ele vai encontrar o gráfico? Para cima, precisamente aqui, ó.
Qual é a imagem do x nesse ponto? Não sei. Aí você joga lá no eixo das imagens, ó, no eixo das tangentes. Aí ele vai encontrar a tangente exatamente aqui assim, ó. Aqui, então, você tem a imagem ou tangente de x para esse ângulozinho aqui, ok? Então, para cada ângulo x, você tem em correspondência uma única imagem, que é a tangente desse ângulo x. Quer ver um outro exemplo? Vou colocar até com uma outra cor para dar um destaque. Vamos pensar esse xzinho aqui, ó. Esse xzinho aqui, tá? Quem é esse ângulo? Não sei. Eu sei que é um ângulo localizado entre 3π sobre 2 e 2π. Tá, tudo bem. Qual é a imagem dele? A imagem dele você projeta no gráfico e vai encontrar o gráfico para baixo. É esse pontinho aqui. Tá, qual é a imagem correspondente a esse ponto? Aí você joga lá no eixo das imagens, no caso o eixo das tangentes. Aí você vai encontrar precisamente esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é a única imagem correspondente em relação a esse ângulo x, ok? Foi então exatamente isso que a gente colocou na observação. A função tangente, ela associa para cada ângulo x do domínio uma única imagem y ou tangente de x. Então só existe um valor, ok? Pode acontecer, preste atenção, pode acontecer de uma imagem ela ser imagem de vários ângulos. Então, olha só, hein? Pode acontecer de uma única imagem ser imagem de vários ângulos. Por exemplo, olha só que interessante. Vamos supor que eu estivesse considerando esse yzinho aqui, ó. Aqui você tem um y qualquer. Tá. Qual é o x desse y? Não sei. Você faz a linha horizontal até encontrar o gráfico, ó. Aqui você encontrou o gráfico nesse pontinho, então você tem um x aqui embaixo. Concorda comigo? Ó? Aqui você tem um x, ó, quase que 90 graus. Mas você também tem um outro x, ó, nesse mesmo nível y. Quem é o outro x? É o correspondente a esse ponto. Aí você acha quem? Você joga lá no eixo do x e você acha esse outro x aqui. Entenderam? Então, às vezes, uma imagem pode ser imagem de vários x, mas não foi isso que eu falei naquela observação lá em cima. Cada x tem uma única imagem, mas pode acontecer dessa imagem ter vários x correspondentes, ok? Cada ângulo do domínio possui em correspondência uma única imagem, mesmo que essa imagem seja a imagem de vários ângulos do domínio, tá bom? Então, cada ângulo x, obrigatoriamente uma única imagem. Se eu pego um ângulo de 30 graus, qual é a única imagem de tangente de 30 graus aplicando a tangente? Tangente de 30 graus é tão somente raiz de 3 sobre 3. Qual é a única imagem de 45 graus para tangente? Tangente de 45 graus é tão somente 1, tá bom? Então, o ângulo 45 graus só possui uma única imagem. A tangente de 45 graus é 1. Show! Agora, você pode parar várias e várias vezes na circunferência trigonométrica no ponto correspondente a 45 graus. Tu pode imaginar dentro de uma volta o ângulo 45 graus. Você pode percorrer 10 vezes a circunferência trigonométrica, o ângulo enorme, e parar no mesmo ponto do 45 graus. Você pode dar 200 voltas na circunferência trigonométrica e parar no mesmo ponto do 45 graus e assim por diante, tá? Mas o 45 graus ele só possui uma única imagem. A tangente de todos esses ângulos é unicamente o valor 1, se a gente considerar o ângulo de 45 graus, ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que a gente pode escrever aqui? Eu posso escrever exatamente a seguinte ideia para vocês. Olha só. Se você considera, por exemplo, um valor qualquer de ângulo, que eu vou chamar de x1, tá? Se você considera, por exemplo, um outro valor qualquer de um ângulo, um x2, por exemplo.
Se eu quiser até colocar um terceiro ângulo x diferente, um x3. Todos esses ângulos que eu posso trabalhar dentro da função tangente, óbvio que diferente de 90 graus, diferente de 270 graus, diferente de quaisquer outros ângulos que caiam nos 90 ou 270 graus, tirando esses ângulos, todos os outros fazem parte do conjunto do pacote de ângulos que a gente chama de domínio, ok? E aí o que vai acontecer? Você pega esse ângulo, por exemplo, x1, aplica a função tangente, aplica a função f, que é a função tangente de x, tá? E aí você acha precisamente quem? A tangente desse ângulo x1, que nada mais é do que o y1 ou a imagem y desse primeiro valor de x. De forma semelhante, você pega o que exatamente? Você pega o x2, aplica a função tangente sobre esse ângulo x2, depois o resultado da função f vai ser nada mais, nada menos do que a tangente desse segundo ângulo x, ou um segundo valor de y, y2. De forma semelhante, você pega um terceiro ângulo, aplica a função tangente, tá? Aplica a função tangente, e aí você acha a tangente desse terceiro ângulo, x3, que nada mais é do que o terceiro y, a terceira imagem que você vai obtendo, tá? E aí, esse conjunto de respostas que você vai encontrando no meio do caminho, esse pacote de imagens, tá? Esse pacote de resultados aqui, fazem parte daquilo que a gente chama tecnicamente de imagem, ok? Agora, você pode trabalhar com um conjunto específico de resultados dentro de um pacote maior. Por exemplo, dentro do conjunto dos números naturais, de todos os números naturais que existem, eu posso trabalhar apenas o conjunto dos números pares. 2, 4, 6, 8, 10, entendeu? Agora, esse conjunto imagem, portanto, ele pode estar perfeitamente dentro de um conjunto bem maior do que ele. Esse conjunto maior, que a imagem pode sim perfeitamente estar inserida, é o conjunto que a gente chama de contradomínio, tá? Ou seja, nesse pacote de contradomínio existem valores que podem não necessariamente ser parte da imagem, tá? Mas a imagem obrigatoriamente está dentro desse pacote maior de valores. Com base nisso tudo que a gente falou, a gente pode concluir o seguinte, ó, que a tangente do ângulo x nada mais é do que uma função que depende da variável x, ok? Ou, de outra forma, você pode perfeitamente falar que a tangente de x nada mais é do que o y. A gente já aprendeu que o domínio simplesmente pode ser o que? Regra geral. O conjunto de todos os números reais que você puder imaginar. A gente está falando de domínio, ou seja, o conjunto de ângulos que você pode trabalhar a função tangente. Pode ser um conjunto de todos os números reais que você puder trabalhar, menos quem? Menos, basicamente falando, o ângulo de 90 graus e também o ângulo de 3π sobre 2, que é o 270 graus. Isso, gente, quando eu falo assim, o domínio é o conjunto dos números reais menos esses dois valores, eu estou falando em outras palavras o seguinte, que o domínio da função tangente é, regra geral, qualquer número real, com exceção, exceto, excluindo esses dois valores aqui. Mas é óbvio que, nesse caso, eu estou trabalhando apenas ângulos dentro da primeira volta, tá bom? Ângulos da primeira volta. Caso eu queira generalizar, aí vocês usam aquele outro método que eu já ensinei para vocês, que é mais geral, tá? O domínio pode ser perfeitamente quem? Um conjunto de valores x, um conjunto de ângulos x,
desde que, tal que. Aí, gente, essa expressão desde que, tal que, eu posso colocar tanto ponto e vírgula, como também uma barrinha aqui, ó, inclinada, tá? Então, o domínio é um conjunto de valores x, desde que esses valores x, esses ângulos x, sejam todos números reais, ok? E, além disso, o x, ó, ele tem que ser igual a 90 graus? Não, ele tem que ser diferente de 90 graus, mas não é apenas de 90 graus. Saindo do 90 graus, todos os intervalos para a direita ou para a esquerda, no sentido positivo ou negativo, intervalos K inteiros de 180 graus saindo dos 90, tá? Repito, sempre considerando o K um número do conjunto Z, um número inteiro, tá? Isso, obviamente, se eu estiver trabalhando com ângulo em grau, mas caso eu queira trabalhar com radianos, é só trocar o 90 graus por π sobre 2 e é só trocar os 180 graus por π. O resto é igual, tá? Então, o domínio é isso, basicamente. A imagem, a gente já aprendeu que a imagem, gente, não tem restrição. O gráfico, ó, ele sai desse nível zero, sobe infinitamente, tendendo para o mais infinito, e por outro lado ele sai do nível zero e cai infinitamente, tendendo para o menos infinito. Então, o intervalo da imagem, na verdade, é um intervalo aberto, que vai desde o menos infinito até o mais infinito. Quando eu represento intervalo aberto, eu posso representar entre parênteses, tá? Então, intervalo aberto eu posso representar entre parênteses. Agora, quando é um intervalo aberto que vai do menos infinito ao mais infinito, apareceu o infinito, seja positivo ou negativo, obrigatoriamente eu tenho que colocar entre parênteses, porque o infinito é um valor em aberto, é um valor que você não sabe quanto que vale. Então você não pode fechar, você não pode considerar esse infinito, porque você não sabe exatamente quanto que ele vale. Por isso tem que ser aberto, tá bom? Ou, de forma mais simples, tu pode falar que a imagem nada mais, nada menos é do que o conjunto de todos os números reais, ok? E o período? Bem, o período da função tangente, da função mais simples que você puder imaginar, nada mais é do que o intervalo de 180 graus ou π radianos, ok? 180 graus ou π radianos. Isso, repito, considerando apenas o intervalo de uma volta, dentro da primeira volta completa na circunferência. Depois a gente vai fazer um cálculo específico para calcular o período de toda a função tangente. E aí a gente vai aprender uma fórmulazinha específica, tá? Por que que a gente fala que a tangente tem período de 180 graus? Olhem lá no gráfico de novo para mim, por favor. Saí aqui do zero, sai do zero. Essa curvinha apontada para cima, olha só, ela apareceu exatamente aqui onde eu estou pintando, mas também apareceu logo em seguida aqui, ó. Sai dos π, sobe, apresentando esse mesmo formato. Essa curvinha aqui, ela se repetiu aqui, ó. E a distância desse pontinho para esse é uma distância que vai de 0 a π, ou seja, 180 graus. De forma muito semelhante, a gente poderia olhar a parte de baixo, ó. Sai do π, ou de outra forma, sai do menos infinito e vem subindo até o π, ok. E onde que ele se repetiu? Onde que apareceu novamente esse gráfico? Ó? Que sai do menos infinito e sobe até o eixo x. Exatamente aqui, ó. Ele sai do menos infinito, veio subindo até encontrar com o eixo x. Aqui, ó. Perceberam? Então, qual que é a distância dessa parte final aqui do gráfico em azul até essa parte final do gráfico em azul? A parte final, comparando os correspondentes pontos, você está aqui, ó, no π,
e você tem aqui o 2π. A distância que vai de π a 2π é exatamente a distância de 180 graus, ou simplesmente π radianos. Ok, gente? Bem, espero que vocês tenham conseguido entender. É mais uma aula bem interessante, que ela tem vários aspectos teóricos, vários aspectos formais, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Assistam várias vezes essa aula, quantas vezes vocês precisarem, porque tem que ser uma aula entendida, especialmente naquelas continhas de redução ao primeiro quadrante. É fundamental que vocês saibam efetuar aquelas reduções, ok? Obrigado pela atenção, beijo no coração de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!